Bom dia. Bom dia com alegria. Tem alguém com sono? Glória a Deus. Senhor, tu sabe, tu conhece. Eles vão se acertar contigo. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, verso 23. Evangelho de João, capítulo 2, verso 23. Quem está animado hoje aqui para aquilo que Jesus vai falar? Você ouviu, né, Jesus? Todo mundo animado para aquilo que o Senhor vai falar. Então, quando o Senhor falar, eu não quero ninguém falando assim, não. Só pode ser brincadeira, isso não é para mim. Não acredito. Não. Você falou que você está animado com aquilo que Jesus vai falar. João capítulo 2, verso 23. Vamos ler juntos? Evangelho de João capítulo 2, verso 23. Quem não souber, é o quarto evangelho do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. João, como ele diz, o discípulo a quem Jesus amava. Você pode se intitular assim, sabia? Eu falo. Mira Carla, discípula que Jesus ama. Amém? Amém. João capítulo 2, verso 23 diz assim: Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu confesso que eu estava estudando o Evangelho de João e quando eu me deparei com esse versículo, eu fiquei assim, horas, pensando. Pensando assim, o que Jesus sentiu quando ele viu aquela multidão de pessoas ali, acreditando nele por conta dos milagres que ele fazia, mas a Bíblia conta que ele não confiava naquelas pessoas, porque eles a conheciam. E hoje eu quero te propor que você não vá a Jerusalém, mas que aqui na Lion, aqui em Macapá, no Amapá, você faça uma reflexão comigo. Jesus está aqui, amém? Nós falamos ainda há pouco que quando 2 ou mais estivessem reunidos no nome dele, nós estamos aqui no nome dele, ele estaria presente. Então ele está aqui. Da mesma forma como ele estava em Jerusalém, ele está aqui. E nesse momento, ele está olhando dentro do teu coração. Aquilo que eu não posso ver, ou você não consegue muitas vezes mostrar para ninguém, mas que Jesus conhece, ele está olhando dentro do teu coração. E a minha pergunta para você é: será que você tem uma fé? Será que você tem um coração? Você é uma pessoa em que Jesus pode confiar? Porque a Bíblia falou que Jesus, aquelas pessoas criam nele, estavam ali empolgadas porque ele realizava muitos milagres, mas a Bíblia diz que Jesus não confiava nelas. Será que hoje Jesus, que está aqui, sentadinho aí do seu lado, está olhando o seu coração, será que você é uma pessoa que ele pode confiar? Como será que é a sua fé? Será que é uma fé sólida, uma fé profunda ou é uma fé superficial? O primeiro ponto que eu quero te chamar a atenção para isso que a Bíblia nos conta, esse relato de Jesus, é que aquelas pessoas que estavam ali, apesar de serem muitas, elas eram pessoas às quais Jesus não podia confiar. Sabe,
Por que Jesus não podia confiar? Porque Jesus conhecia o coração delas e ele sabia que elas estavam crendo nele por causa dos muitos milagres que ele fazia. E muitas vezes nós somos como aquele povo que crê em Jesus somente por aquilo que ele faz. Quando Jesus não faz, quando ele não realiza nada na sua vida, ou você acha que não está acontecendo nada, você fala assim, eu acho que Deus não existe, eu acho que eu me enganei, eu acho que isso aqui não é para mim, né? E às vezes eu conheço pessoas que até mudam, né, a sua fé em Jesus e passam a crer em outras coisas, porque nós queremos resultados rápidos. Então você se baseia naquilo que você vê. Então, enquanto você está vendo acontecer, enquanto as coisas estão acontecendo na sua vida, a sua fé é ali, mas é uma fé superficial. E se eu te perguntasse hoje, por que você está sentado nessa cadeira? Por que você está aqui? É uma pergunta sincera, você precisa se perguntar, por que você está aqui? Você está aqui porque você viu um milagre na vida de alguém? Você está aqui porque você teve um toque do Senhor ou você viu algo que Ele fez na sua vida e você quer mais? Você está aqui porque você está à busca de um milagre? Quando eu vim para Jesus, eu queria um milagre. Eu queria que Ele restaurasse o meu casamento. Então, uma pessoa falou assim para mim, eu sei quem pode resolver o teu problema. Eu conheço um homem que pode resolver o seu problema. Falei, então eu quero conhecer esse homem. E ela disse, esse homem é Jesus. E eu tão distante de mim, né? Jesus, ela disse, é Jesus. Aí eu disse assim, ok, meio desacreditada, né? Ok, mas o que eu tenho que fazer? Ela, você tem que aceitá-lo, você tem que convidá-lo para ser o Senhor da sua vida, começar a andar com Ele. E realmente eu fui até Jesus, como muitos de nós, ou talvez todos nós, vão até Jesus porque queremos algo. Mas o que eu quero te falar é que você querer algo não é verdade, não é ruim. Ruim é quando você quer caminhar com uma pessoa só querendo algo. Você quer caminhar com uma pessoa só atrás daquilo que ela pode te oferecer. Eu jamais gostaria de ter uma amiga ou um amigo que andasse comigo só por aquilo que eu pudesse oferecer para ele ou para ela. Eu queria, claro, que a pessoa andasse comigo porque ela gosta de mim, porque ela me acha engraçada, porque, né? Enfim, porque ela quer meu bem, porque ela me ama, sabe? Mas Jesus, ele dizia assim, a Bíblia diz que muitas pessoas, estava a Páscoa em Jerusalém, então tinha muita gente, e a Bíblia diz que muitos creram nele por causa dos milagres que ele fazia. Sabe? E Jesus, ele fez, ele faz e ele vai continuar fazendo porque ele é Deus. E a Bíblia diz que os sinais acompanhariam aqueles que creriam nele. E eu creio nisso. Mas a sua fé, a minha fé, ela não pode ser baseada naquilo que o Senhor pode fazer. Ela não pode ser uma fé superficial. Por que Jesus não confiava naquelas pessoas? Porque de repente, quando eu fico imaginando, eu fiquei pensando, como eu disse por horas, eu disse, se eles fizeram o que fizeram contigo, vendo o que tu fez, imagina se tu não faz nada. Imagina se o Senhor vem aqui, não opera nenhum milagre, não faz nada sobrenatural, apenas diz que é o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. Eu falei, meu Deus, talvez o Senhor não tivesse credibilidade nenhuma. Porque é disso que as pessoas estão atrás. Elas estão atrás de ver manifestações. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado é quem? Aquele que crê sem ver. Ver, sabe?
Então, muitas vezes, nós estamos atrás dessas coisas, dessa superficialidade, sabe? Nós corremos atrás, vamos lá, porque o fulano faz tal coisa, a igreja oferece tal coisa, vamos fazer uma campanha, você vai ficar próspero, você vai isso e vai aquilo, e você vai... E são muitas promessas. E essas promessas, muitas delas, eu não vou dizer todas, são bíblicas. Mas sabe, aonde é que está o seu coração? Em que a sua fé é firmada? Eu quero te contar a história de um homem. Um homem, a história dele está lá em Atos capítulo 8, verso 9. Se eu não me engano, depois você lê. A história desse homem, esse homem se chama Simão. Ele era um mágico, ele era um mago. Então ele saía em Samaria, fazia magias e ele era visto como um homem muito poderoso, aquele que carregava o grande poder de Deus, e ele enganava muita gente. E esse homem era super conhecido, até que Filipe chegou em Samaria e começou a pregar o evangelho. E Filipe pregou o evangelho, e as pessoas começaram a se converter ao evangelho, até que Simão encontrou Filipe, viu o evangelho e ele falou: eu também quero isso. Ele falou: eu também quero isso para mim. E a Bíblia diz que ele creu, a Bíblia diz que ele abraçou a fé. Sabe o que a Bíblia diz também? Que ele foi batizado. Que ele creu, abraçou a fé e foi batizado. E que ele começou a seguir Filipe por onde Filipe ia. E ele via Filipe realizando aqueles milagres. E aquilo, uau! Sabe, ele ficava assim, impressionado. Até que os apóstolos souberam o que estava acontecendo em Samaria. Muita gente se convertendo. Aí eles falaram assim: manda para lá Pedro e João. E aí Pedro e João chegaram lá e falaram assim: vamos orar. Vamos orar, porque eles foram batizados, eles aceitaram Jesus, mas eles ainda não receberam o Espírito Santo, então vamos orar. E quando Simão viu Pedro e João orando e aquelas pessoas recebendo o Espírito Santo, ele disse: é isso, eu quero isso aí, eu quero para mim, eu quero. Aí sabe o que ele fez? Ele foi lá e ele foi falar com Pedro: quanto é que eu posso pagar para eu ter esse poder? Quanto é que eu posso pagar? E Pedro disse assim: você não tem parte nesse ministério porque você acha que o poder de Deus pode ser comprado. Ele fala assim: o seu coração diante de Deus não é reto. Se arrependa, quem sabe assim o Senhor te perdoe. Sabe, qual era a motivação da fé de Simão? A Bíblia diz que ele se converteu, ele aceitou Jesus, ele abraçou a fé. A Bíblia diz, ele creu. A Bíblia diz que ele foi batizado, desceu as águas, nova criatura, novo nascimento. Mas a Bíblia diz que aquele homem tinha uma fé ambiciosa. A motivação dele era ambição. Ele queria pagar, porque ele também queria mover no sobrenatural, como se você pudesse comprar algum dom de Deus, como se você pudesse comprar algo de Deus. Ele estava fazendo tudo certo, né? Aceitei Jesus, me batizei. Ele esqueceu só de um pequeno grande detalhe: aceitar Jesus, se batizar, não mata, não extingue a sua natureza humana. Ela continua lá. É você que precisa dominá-la. É você que precisa ter uma vida no espírito e subjugar a sua natureza humana, porque ela vai continuar lá. Então ele estava fazendo tudo certo, e a fé daquele homem era uma fé ambiciosa, uma fé daquilo que o evangelho podia proporcionar para ele. Sabe, hoje eu e você, nós temos que sondar o nosso coração e ver se de fato nós não estamos lá em Jerusalém, mas nós estamos aqui sentada numa cadeira, e onde a nossa fé está firmada,
onde a sua fé está firmada. A sua fé está firmada naquilo que Jesus pode fazer para você. A sua fé é uma fé de interesses. Eu estou aqui, Jesus, porque se eu sair daqui vai piorar. Eu espero que não seja isso. Eu espero que não seja isso que você tenha no seu coração. Eu estou aqui porque se eu sair daqui vai piorar. Eu espero. Eu espero que a sua fé seja uma fé profunda, uma fé sólida. Carla, como eu faço para ter uma fé profunda, uma fé sólida? Você precisa se submeter a Deus. Você precisa obedecer a Deus. Não existe fé profunda, não existe fé sólida sem obediência a Deus. Você pode profetizar, você pode pregar, você pode pegar a Bíblia e dar aula. Eu já sentei com gente que dava aula de Bíblia. E depois, daqui a pouco eu vou falar sobre isso no segundo tópico ali. Eu já sentei com gente que dava aula de Bíblia. E eu ficava assim... parecia um liquidificador dentro de mim. Porque eu conhecia a vida. Eu olhava para a esposa do cidadão e eu dizia... Eu sempre digo isso, homens. Eu sempre conheço uma mulher eu sempre conheço um homem pela esposa dele. Porque a Bíblia diz que o homem e a mulher, o marido e a mulher são o quê? Uma só carne. Vocês são pessoas distintas, vocês têm gostos diferentes, mas vocês são uma só carne. E a mulher reflete o marido e o marido reflete a mulher. Eu me vejo fazendo coisas hoje que eu aprendi com o Renzo. Ele até fala, você só quer aprender o que não presta. O que presta? Brincadeiras, coisas que ele fala, isso você aprende. Sabe? Mas quando eu olho, eu digo, porque nós somos espirituais. Tem algo errado aqui. Sabe? Você vê a mulher cansada, levando a família nas costas, sobrecarregada, sabe? E aí, mas o cara, senta com ele, meu irmão, te dá aula de Bíblia. O quê? Eu falava assim, meu Deus, se eu não tivesse o Espírito Santo, eu acreditava aí, sabe? Então, para eu ter uma fé sólida, eu preciso obedecer a palavra. Obedecer, e obedecer não é fazer o que eu quero, é fazer o que Deus quer. Se submeter a Deus, a Bíblia diz, se submetam a Deus. Se submetam a Deus. Se submeter a Deus não é colocar a minha vontade na frente dele, é colocar a vontade dele na minha frente. Sabe? Vamos lá em Mateus capítulo 7. Eu acho que é isso. Você precisa entender que fé sólida, fé profunda, não tem a ver com milagres, com prodígios, com coisas. Uau! Porque aquele ali meu Deus, faz e acontece. Mateus capítulo 7, verso 22. Todo mundo achou? Eu quero que vocês leiam. Mateus capítulo 7, verso 22. Amém? Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome, Senhor, nós não expulsamos demônios? E em seu nome nós não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim. Vocês que praticam o mal. O mal, sabe? O que isso está falando para mim e para você? Está dizendo que eu posso mover nos dons, está dizendo que eu posso dominar a palavra, está dizendo que eu posso ser super religioso, que eu posso passar uma imagem de espiritual, mas eu pratico o mal.
E esse que pratica o mal, esse que tem o mal dentro do coração dele, o Senhor está falando: afasta-te de mim, eu nunca te conheci. Você não é o meu discípulo. Quando ele está falando de conhecer, ele está falando de intimidade. Ele está falando: você não é o meu discípulo. Você não é de verdade. Você pode fazer o que os meus discípulos fazem, mas você não é um deles. Sabe por quê? Porque os meus discípulos, eles me obedecem. Os meus discípulos, eles me amam. Eles se submetem, porque a palavra de Deus diz: aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. Mas a gente continua brincando com a obediência ao Senhor. A gente acha que a nossa obediência pode ser parcial. Deus fala assim: olha, vai lá e acaba com tudo, eu não quero que sobre nada. Aí o rei vai lá, pega uma pressãozinha, que a gente pega pressão, a gente é influenciável, pega uma pressãozinha das pessoas e diz assim: não, eu vou deixar só isso aqui. Isso aqui não vai fazer mal, vou deixar só. Eu fiz 95%, eu vou deixar só esses 5% sem fazer. Eu vou deixar. Aí o Senhor fala: não, Saulo, você não entendeu. Era tudo. Tudo é tudo. Não é 95, não é 99, é tudo. Aí por isso, Saulo, eu já escolhi outro para o teu lugar. Sabe? A gente brinca com a obediência e a nossa fé é cada vez mais fraca, que a gente vai brincando de obedecer. E a gente vai achando que Deus está satisfeito com a gente. Aí a gente chega, vai até o Senhor e diz: meu Deus, eu não aguento mais esse povo. Esse povo só reclama, Pai. Esse povo fala toda hora, agora eles estão pedindo água. Eu não sei mais o que fazer. Vai lá, Moisés. Vai lá, fala com a fonte, Moisés. Eu vou jorrar água. Aí o Moisés vai lá: Moisés, amigo de Deus, falava face a face com Deus. Top tite. Eu por muitas vezes quis ser Moisés, mas aí eu falei: não, Senhor, vou ser outro agora, porque Moisés não entrou na terra prometida, então eu quero outro. Aí Moisés face a face com Deus. Moisés montava a tenda do encontro para ele e para Deus e falava com Deus. Aí Deus deu uma ordem para Moisés, tudo certo. Moisés levando o povo para entrar na terra prometida. Moisés, eu fico pensando Moisés andando naquele deserto e falando assim: quando eu chegar na terra prometida, sabe? Eu lembro que o Renzo me levou uma vez para fazer um pedal daqui desse apartamento. A gente saiu, que a gente morava, pro Ariri. Irmã, a gente não tinha o que fazer, a gente saiu 9 horas da manhã daqui. Era 11 horas da noite, sol, o Renzo, cadê essa entrada? Eu já não queria mais nem que ele falasse comigo. Ele: amor, tá ali, que placa, que eu não vejo placa, eu não vejo nada, e eu haja de pedalar, haja de parar, e esse negócio nunca chega a 30 quilômetros. E eu falava assim: meu Deus do céu, esse homem me trouxe para morrer aqui nesse sol, só pode ser, Pai. E ele dizia: amor, tá chegando. Eu: esse chegando não chega nunca. Meus irmãos, eu nem gosto muito de rio, eu nem gosto de mato. O meu rio é aquele, o mato que a minha esposa gosta. Tudo no blindex, tudo em cima assim da árvore, tudo chique, sabe? Eu não gosto de mato, mas meu marido gosta. E aí eu não via a hora de dar um mergulho naquela água do Ariri, meu irmão. Assim, eu era, meu Deus, desesperada para dar um mergulho de tanto. E aí eu fico imaginando, e eu passei, 4 horas pedalando. Eu fico imaginando Moisés, 40 anos, dizendo: quando eu entrar na terra prometida, ninguém me segura. A realização de um sonho. Direcionei esse povo, trouxe esse povo, entramos. Aí Deus falou: vai lá, Moisés, fala com a fonte. Aí Moisés foi lá: fala com a fonte, Moisés. A ordem era clara. Aí Moisés foi lá, pegou o varão dele: vocês são rebeldes, e não sei o que. E bateu na fonte. Deus disse: fala com a fonte. Ele bateu. Aí sabe o que aconteceu? Jorrou a água.
Porque o Senhor, Ele é assim. Ele tem compromisso de dar provisão. Ele tirou aquele povo do Egito. Ele tem compromisso com a palavra dele. Mas ele chegou para Moisés: Moisés, deixa eu te falar, tu não vai entrar não na terra prometida. Senhor, eu falei para você falar com a fonte. Você foi lá e você bateu na fonte, Moisés. Você tá fora. E eu lembro que eu li um versículo que o Moisés implorando para o Senhor: Senhor, chega! Eu já disse que você não vai entrar. Sabe o que o Senhor fez? Deixou Moisés ir lá em cima do monte olhar a terra. Olha aí, Moisés. Isso é tudo que você vai ter. E Moisés olhou. Foi nos montes, olhou para um lado, olhou para o outro, viu a terra, né? Viu a terra, mas não entrou. Sabe por quê? Por causa que ele não foi obediente. E muitas vezes nós não somos obedientes ao Senhor. Nós fazemos meia obediência. Nós achamos que nós estamos, uau, estou fazendo muito, obedeci pela metade. E você quer colher disso. E você quer ter uma fé firme. Você quer ter uma fé inabalável. Não existe fé sem obediência. Eu e você precisamos obedecer ao Senhor. Eu e você precisamos acreditar de verdade. Confiar é acreditar que Deus é quem Ele diz que é, que Ele vai fazer o que Ele diz que Ele vai fazer. E isso nos basta. Não importa se eu estou vendo, se eu não estou vendo. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 11, acho que é verso 1. Ela diz, ora, a fé é a esperança daquilo que você quer. É a convicção daquilo que você não vê. Não vê. Você não está vendo, mas você sabe que vai acontecer, porque você sabe quem te prometeu. E você sabe que não importa, esse dia vai chegar. E que Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para fazer aquilo que Ele disse que vai fazer. Ele não precisa mais. A gente insiste em colocar Deus em uma caixinha. Senhor, o Senhor só pode agir assim, porque se sair daqui desse jeito, não é o Senhor. Eu quero te falar que o Senhor trabalha com circunstâncias, e muitas vezes circunstâncias adversas, das quais você nunca imaginou passar, para tratar o seu coração, para falar com você, para aumentar a sua fé, para você entender que Ele é Deus. Ele escolhe uma mulher que não menstrua mais, Ele escolhe uma mulher que está numa velhice, um homem que está numa velhice, e Ele diz, eu vou dar um filho para vocês. Eu vou dar, eu vou fazer. E essa mulher não disposta, né? Acredito eu, estava desacreditada, não tinha o que fazer. Falou assim, eu acho que ele falou que vai dar, mas eu acho que eu tenho que dar uma ajudinha para ele. Não, você não tem que dar uma ajudinha para Deus. Você tem que obedecer. Faça o que ele falou. Ele disse para você descansar, descanse. Ele disse para você avançar, avance. Obedeça a voz do Senhor. Se você obedecer, a sua fé vai se tornar cada vez mais profunda, mais sólida. Então a fé não tem a ver com quantos milagres eu estou vendo. Você pode passar sua vida toda dentro de uma igreja e não ver um milagre. Aí eu quero falar uma coisa, mas será que você vai passar sua vida toda andando com Deus e não vai ver um milagre feito na sua vida? Quantos milagres eu já experimentei, mas eu não ando com Deus por aquilo que Ele fez e nem por aquilo que Ele ainda vai fazer. Eu ando com Ele por quem Ele é. Eu ando com Ele porque eu preciso dEle. Eu ando com Ele porque Ele me amou primeiro. Ele me salvou, Ele me limpou. E Ele me aguenta. Eu vou falar. Só Ele mesmo. Sabe? Eu ando com Ele porque eu amo, porque eu sei que vai chegar o dia que Ele vai vir me buscar, e que eu vou olhar nos olhos dEle e vou dizer assim, muito obrigada porque o Senhor me escolheu, muito obrigada porque eu fui tocada pelo Teu Espírito e eu tive a oportunidade de aos 30 anos de idade mudar a minha vida. Muito obrigada, Senhor, porque a minha vida teria sido totalmente diferente se o Senhor não tivesse entrado naquele dia, naquela hora no meu caminho. E olha só, o Senhor usou uma situação adversa, uma circunstância adversa que eu estava vivendo,
A outra coisa que Jesus fala, que a Bíblia fala, ele diz assim, ó, a Bíblia conta, né? Isso está sendo narrado, João está falando que Jesus não confiava naquelas pessoas, e ele diz assim, ó, Jesus as conhecia. Deixa eu te falar algo, Jesus te conhece. Para de estar querendo enganar Jesus, ele te conhece. Se tem uma coisa que eu tenho dificuldade, tem algumas coisas que eu tenho dificuldade na vida. Tem algumas coisas que eu tenho muita dificuldade, coisas que eu tenho pouca dificuldade. Mas uma coisa que eu tenho muita dificuldade é de conhecer pessoas que querem mostrar aquilo que elas não são. Eu tenho muita dificuldade. Porque você querer mostrar para mim, ou você querer mostrar para alguém aquilo que você não é, até vai. A gente anda num mundo aí que você tem que, né, se fantasiar, você tem que colocar uma capa, você tem que colocar uma máscara, dizer que você é forte, que você é poderoso, que você faz, que você acontece, que você é um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Então, tá todo mundo no mesmo barco. Queria que você não estivesse nesse barco, querendo mostrar para pessoas coisas que você não é. Mas você querer esconder de Jesus quem você é. De Jesus. Muitas vezes a gente quer esconder de Jesus, a gente quer nutrir uma falsa espiritualidade. Eu quero te falar algo hoje. Você não pode, não tem como, não há possibilidade nenhuma, never, nunca, de esconder de Jesus quem você é. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Tem alguém chamando aí. Abra sua Bíblia no Salmo 139, verso 1. Amém? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Diga, de longe conhece os meus pensamentos. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá o Senhor está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor também está. Não há nenhum lugar que você possa se esconder do Senhor. Não há nada em você que o Senhor não conheça. Nada. Sabe? E muitas vezes nós impedimos nos tornar íntimos do Senhor porque nós não queremos ser verdadeiros com Ele. Eu escutei uma história de uma pastora que era filha de pastores e ela disse que ela foi criada ali no meio da religião, os pais oravam muito, tinha uma igreja, mas ela não tinha muita intimidade com o Senhor. Ela achava muito injusto as coisas. Ela falava, por que muitas vezes o mal prospera e o bem fica sofrendo? Por que isso acontece? Ela vinha de uma situação muito escassa, onde na Angola às vezes tinha perseguição, então eles tinham que se enfiar dentro da mata quando o pessoal do exército chegava na casa deles. Eles tinham que comer rato para poder se alimentar por dias. Então assim, ela ficava muito revoltada com isso. Só que uma vez, e sempre os pais dela vivendo uma vida com o Senhor, ela via, então ela falou que ela sempre se confiava muito na oração dos pais dela.
né? Tinha uma vida com o Senhor, aquele negócio todo, só que ela de fato não tinha intimidade com Deus. E aí uma vez ela sofreu bullying na escola. Porque como ela era muito politicamente correta, porque ela tinha vindo de um lar cristão, Carla, o que você está querendo falar? Eu estou querendo falar que o seu filho, que você pode ser politicamente correto. Você pode ter a justiça dentro de você. Você pode defender os fracos e os oprimidos. Você pode não roubar. Você pode não matar. Você pode fazer todas essas coisas, mas isso não te garante intimidade com Deus. Então ela era muito politicamente correta, porque ela tinha vindo daquele meio onde os pais faziam o que era certo. E aí ela falou que um dia ela sofreu bullying. E ela foi para a escola, né? Só que toda a escola, a maioria das pessoas naquela época se juntou para dar nela. Porque eles ficaram assim chateados, porque ela era a menina obediente da escola, ela era toda certinha, ela não fazia nada errado. Então um grupo se juntou lá, começou a falar dela, e aí falou assim, já sei, vamos dar uma corça nela. E aí quando ela tá entrando na escola, lá vem aquele... Ela falou que parecia gafanhoto, assim. Um monte de gente pra cima dela. Ela falou que quando ela viu aquilo assim, ela ficou parada. Ela disse que quando eles estavam se aproximando dela, um professor saiu de uma porta e entrou na frente dela e disse todo mundo para a sala de aula. E aí ninguém conseguiu encostar o dedo naquela menina. E ela ficou muito impactada com aquilo que ela viveu. E ela chegou em casa e disse, mãe, eu estou sofrendo bullying. Eles se reuniram para me bater. Então, mãe, ora por mim. Ela ora você. Quem vai orar agora é você. Quem vai buscar o Senhor agora é você. Ela falou que ela entrou no quarto e fez aquilo que ela às vezes via. As pessoas falam, bendito és tu, grandioso rei de todo o céu, de toda a terra. E ela começou a oração dela. E bababá, nada. Segundo dia, grandioso, e não sei o quê. E ela fazia, porque a mãe tinha mandado, então ela tinha que entrar no quarto para orar. Aí ela falou que lá pela terceira vez, já, ela falou assim, Deus, eu vou te falar o seguinte. Estou cansada desse negócio. Eu quero falar para o Senhor, não sei se isso é uma oração, mas eu quero falar para o Senhor como é que eu estou me sentindo. Eu estou triste, eu me sinto injustiçada, eu estou me sentindo com medo, eu não sei o que, não sei o que. E ela começou a falar aquilo que realmente estava dentro do coração dela, quem ela realmente era. E eu não estou falando aqui que você não pode, que você não deve ter reverência com o Senhor, você deve. Nós temos que ter reverência, nós temos que ter devoção, mas eu quero te falar que não adianta você entrar na presença do Senhor e querer mostrar uma espiritualidade que você não tem. Você tá lá só falando grandioso és tu, porque tu viu o irmão do lado falar que ele é grandioso, não porque você já viu as grandezas dele na sua vida. Sabe, então ela começou a falar, eu me sinto assim, eu tô triste, eu tô com medo, isso tá dentro do meu coração, eu me sinto injustiçada. Senhor, quando eu olho pro Senhor, eu acredito que o Senhor errou, eu vejo essa injustiça. E ela disse que naquele momento, naquele exato momento daquela oração, ela foi tocada pelo Senhor. E ali ela teve um encontro com o Senhor. Sabe, porque é isso que Deus espera de nós. Ele espera que nós sejamos verdadeiros, porque Jesus é a verdade. Ele não quer que você minta uma espiritualidade para Ele que você não tem. Você não tem. Sabe, você entra. Por isso que os discípulos falavam para Jesus, Jesus nos ensina a orar. Porque muitas vezes nós não sabemos orar, nós fazemos orações repetitivas. Ano passado, virou 2025, né? Aí vamos fazer as metas de 2025. A gente faz as metas, começo do ano. Aí eu fiz uma meta. Terminou 2025. Meta não cumprida, frustrada, chateada. Fui falar com o Senhor. E não era uma meta grande, era uma meta espiritual, uma meta minha. Senhor, olha só, eu não consegui cumprir isso aqui.
Eu falei que eu ia cumprir, era a minha meta de 2025, e eu não consegui cumprir, Senhor. Ele disse, porque você não sabe orar, Miracá. Você não sabe orar. Você pede coisas que você não está apta para receber. Você quer viver coisas que ainda não é para o seu tempo. Você pediu algo que você ainda nem fez o dever de casa. Você já quer chegar na prova. Você pediu errado. Peça certo. Se você pedir certo, eu vou fazer. Aí eu falei, tá certo. Então, Senhor, para eu chegar aqui, eu tenho que viver isso aqui primeiro, né? Pois agora, meta para 2026. Senhor, esse aqui primeiro. Nós não sabemos orar. A Bíblia diz que nós oramos mal e que nós não recebemos porque oramos conforme os nossos desejos para a nossa individualidade. Sabe por quê? Porque a gente pede e não sonda a motivação do nosso coração. E você acha, não, Senhor, tá tudo certo. Ai, Senhor, tô cheia de boas intenções. Cheia de boas intenções? Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 17. Porque a gente lê Bíblia, amém, irmãos? Porque crente lê Bíblia. Tô cheia de boas intenções, Senhor. É para o meu bem e para o bem de todos. Jeremias capítulo 17, verso 9. Eu quero que você leia junto comigo. Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Quem? Enganoso é o coração, corrupto é o coração. Só que você acha que o seu coração, meu Deus, o meu coração é bom demais. E o Senhor está falando, eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Você não pode se esconder de Deus. E às vezes você fala, poxa, Senhor, por que as coisas não acontecem? Às vezes a gente até olha e fala, poxa, né, mas o irmão, a irmã... É porque o Senhor conhece o seu coração, é porque o Senhor está dando para você o fruto das suas ações. É porque você insiste em querer mostrar para o Senhor algo que você não é. Você insiste em querer viver uma espiritualidade que você ainda não tem. Se você não sabe orar, então você vai fazer o quê? Você vai sentar, você vai se ajoelhar e você vai dizer, Deus, eu não sei orar, então eu vou abrir o meu coração para o Senhor. Se você não sabe resolver um problema, você vai fazer o quê? Senhor, eu não sei como resolver isso, Pai, me ajuda. Coloca alguém, Senhor, no meu caminho que possa me ajudar a resolver isso aqui. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é ser de verdade. Isso não é ser de mentira, isso é ser de verdade, sabe? Eu vinha conversando no carro com o Renzo e eu perguntei dele quantos anos já a gente tinha de ministério. 10 anos liderando, né? 10? 11? A gente até... 10 anos. 10 anos liderando. Depois de um ano convertido, nós fomos chamados para ser líderes. Nunca saímos da liderança. Muito pelo contrário, começamos como líderes, depois fomos para supervisores, depois, né, estamos aqui como pastores. Estamos, porque isso aqui não nos define, entendeu? Quem nos define é o Senhor, entendeu? Então estamos aqui como pastores, mas eu perguntei do Renzo, 10 anos, nesses 10 anos, 4 de Lion, né? 4 de Lion, à frente de uma igreja, eu tenho assim um pouquinho, e é um pouquinho mesmo, só esse pouquinho.
Eu espero ter muito, eu espero estar aqui falando assim, esses 50 anos de ministério. Amém? Em nome de Jesus. Um pouquinho de experiência, sabe? Pessoas que têm o coração endurecido são pessoas que não conseguem andar com o Senhor. Sabe, eu sempre falava assim, né? Por que as igrejas estão cheias? Eu sempre conversava com o Senhor, cheias de mulheres. Por que as mulheres são muito ativas no ministério, né? Aí você começa a observar algumas coisas. Você olha num louvor, a mulher tá lá, tá se derramando, tá chorando. O homem tá bem assim. Tu fala com o homem, a mulher já chega, tá dando tudo errado, meu irmão. Deixa eu te contar, né? O homem tá, sabe? E aí eu falando com o Senhor hoje, veio algo no meu coração. E eu achei incrível. Os homens, eles quase não choram. É engraçado, e eu fiquei observando isso e fiquei fazendo uma recapitulação ali, desde o meu início. Os homens, eles quase não choram, talvez porque, né, seja da natureza e porque também aprenderam desde pequeno que homem não chora, que tem que ser forte, corajoso. E o homem tem que ser forte, tem que ser corajoso. Ele é o provedor da sua família. Mas, homem, eu quero te falar uma coisa. Tem um lugar que Deus espera que você chore. E esse lugar é na presença dele. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Esse lugar é na presença do Senhor. Você precisa chorar. Você precisa se dar a oportunidade de ser tocado pelo Espírito Santo. Você precisa entrar no seu secreto e dizer assim, ó, eu não valho nada. Não tem, Senhor, nada bom em mim se a tua presença sair de mim. Aí nesses anos todos, eu vi mulheres se convertendo primeiro que homens. E eu dizia, Senhor, por que as mulheres se convertem primeiro? Sempre quando Deus quer entrar numa casa, Ele sempre, na maioria das vezes, maioria, vou falar da minha experiência do que eu vi, 99% começa pelas mulheres. Por que será? E eu não estou aqui falando que mulher é melhor do que homem, eu estou falando que nós somos mais suscetíveis, mais emocionais, nós nos derramamos, nós nos damos a oportunidade de sentir o toque do Espírito Santo. Mas tem mulher que tem o coração duro, eu já vi. Rasmem, eu já vi. Porque o homem eu até entendo algumas coisas, mas uma mulher eu já vi. Sabe? E sempre é pela mulher. A mulher se converte, ela muda de postura, ela muda de atitude, aí depois o homem vem. Aí um dia eu encontrei algumas mulheres que não queriam que a transformação começasse pela vida delas. Elas não queriam. Uma em específico chamou muito a minha atenção. Numa conversa, eu disse assim, mas olha, você precisa deixar o Senhor entrar na sua vida, você precisa mudar, depois o Senhor vai tocar o seu marido. Eu não aceito isso, Miracarmo. Por que tem que começar por mim? Por que não pode começar pelo meu marido? Por que tem que ser por mim? Eu falei, porque a gente é diferente, a gente é mais emocional, a gente se rende primeiro, a gente já cai, já chora, né? O homem tem um coração mais duro, às vezes a história precisa ser mais forte. Eu não aceito isso. Se Deus tiver que entrar pela minha casa, entrar na minha casa, Ele vai ter que entrar pelo meu marido. Essa mulher está separada hoje. Separada. Entendeu? Porque pessoas de coração duro não conseguem andar com o Senhor. Pessoas que não deixam Jesus entrar naquele quarto escuro onde ninguém pode entrar e acender a luz, porque Ele é a luz de toda a humanidade. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Pessoas que não reconhecem, coração duro, sabe? E por que essa estatística, homens?
Por que essa estatística? Porque não pode ser você que vai se levantar dentro da sua casa e vai dizer assim: eu vou ser um homem de coração quebrantado diante da presença do Senhor. Os meus filhos vão me ver chorando, mas é chorando ajoelhado, rendido diante da presença do Senhor. Porque você não entende, você não é nada. Então não importa quem vai te olhar do lado do A, do lado do B. Se você está com vontade de gritar, grite. Se você está com vontade de se ajoelhar, se ajoelhe. Fale: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser tocado por Ti, porque eu sou Teu filho. Eu sou um homem espiritual e eu quero ser tocado pelo Teu Espírito. Pessoas de corações endurecidos, amargas, que poderiam estar vivendo tantas coisas com o Senhor, mas estão paradas na religiosidade, na falsa espiritualidade, porque estão sentadas aqui. Quando eu digo aqui, eu não estou falando da Lion específico. Eu estou falando, estão sentados dentro de uma igreja, achando que estão salvos. Mas o Senhor está dizendo: ei, eu não conheço você. Eu não conheço você. Eu não tenho intimidade com você. Eu não consigo tocar você. Eu não consigo ir mais profundo com você. Sabe, engraçado? E quando o Senhor falou para mim sobre o choro, eu fui pesquisar sobre o choro. E você sabe qual é uma das funções do choro? Pedir ajuda. Ei, homem, por que você não pede ajuda? Pedir ajuda. Por que você não pede ajuda? Você quer morrer sozinho. Você não pede ajuda. Eu acho que ou eu era egoísta, muito egoísta, ou eu era muito inteligente. Porque, minha irmã, eu não desperdiçava a oportunidade para levar os meus líderes para minha casa. Quando eu estava com problema, era casinha em cima de casinha. Rafa, Carol, vamos lá para casa, vamos comer um churrasco. Acabava o culto de manhã, vamos comer um churrasco, vamos não sei o que, eu levava. Vamos lá, churrasco, aí a gente ia, comia, assava carne. Ele tá me olhando ali porque ele sabe. Todo mundo bem, todo mundo terminava. Vamos sentar aqui na mesa. Aí eles sentavam na mesa. Rafael, Carol, pois é, eu queria até conversar uma coisa com vocês. Sabe? E aí, meu irmão, até de noite, domingo às vezes, saíam de casa 9, 10 horas da noite, às vezes dormiam lá, já iam trabalhar segunda-feira. Aí eu e a Carol ficava lá em casa, esperando. Sabe? Há um tempo atrás, acho que foi 2025, eu e o Renzo tivemos uma divergência de opiniões. Com certeza eu estava certa. A gente não pode colocar em xeque isso aqui. Mas eu queria algo e eu queria A e ele queria B. Eu queria A e ele queria B. Minha irmã não estava dando certo e eu A e ele B, e eu A e ele B, eu A e ele B. Eu vou ligar para os nossos pastores. Ligue. Meu marido sempre foi assim. Ligue. Eu vou ligar. Irmã, vou ligar não. Eu que sempre corri atrás de ajuda. Eu que sempre fui a primeira que disse busque. Eu sempre falava assim, minha irmã, o Renzo falava assim: tu não tem vergonha não? Eu não tenho não. É melhor eu trazer eles aqui do que eu me separar de ti. Aí eu, vou ligar não? Não vou ligar porque o que eles vão pensar de mim? Eu tô à frente de um ministério agora. Eu vou ligar para eles para falar isso? O que eles vão pensar de mim? Eles vão falar assim: meu Deus do céu, a Carla nessa altura da coisa ainda, com essa imaturidade, com esse tipo de atitude. Minha irmã e aquela briga. Eu vou ligar, eu não vou ligar, eu vou ligar, eu não vou ligar. Um dia, pastora, deixa eu lhe falar. Carla, eu vou conversar com o seu pastor e nós vamos ligar para vocês. Eu acho que a gente passou um mês, né? Um mês nos encontrando com eles toda sexta-feira por chamada de vídeo. Um mês. Resultado:
Eu não estava errado. Brincadeira. Eu tive... Os meus pastores são lindos. O que eles falaram pra gente foi incrível, porque eles disseram assim: nós não somos juízes sobre vocês. Nós vamos orar para ver o que Deus quer para essa situação. E no final, irmãs, quero falar uma coisa para vocês. Deus disse assim para mim: submeta-se ao seu marido. Eu... Tá bom, Senhor, porque eu sou obediente. Porque eu sei que atrás da obediência se esconde a... Ih, Senhor, tá fraco, esse pessoal não sabe. Atrás da obediência se esconde a bênção. Então, quem não quer ser abençoado, irmão? Eu quero ser muito abençoado. Eu quero que os meus filhos sejam muito abençoados, que os meus netos sejam muito abençoados. Então, eu preciso cultivar um caminho de obediência para eles. Você quer ser abençoado, mas você não quer obedecer. O que você está falando? Que mesmo aqui, mesmo ocupando esse lugar, eu preciso de pessoas que me ajudem. Eu preciso. Você também precisa. Não negligencie isso. Peça ajuda. Fale. Sabe? E a terceira coisa que Jesus fala, lá em João capítulo 2... ele diz assim: e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ei, irmão, Jesus sabe o que é a natureza humana. Jesus sabe que eu e você, nós somos a natureza humana. E eu esqueci que eu fui contar a coisa, mas o Espírito Santo me lembrou agora, né, que o choro tem a função de pedir ajuda, mas engraçado, ele libera 2 hormônios, também o choro. Para os homens que não choram começarem a chorar agora na presença de Deus. Eles liberam 2 hormônios, ocitocina e endorfina. Aí eu fui ali dar uma olhada, né? Engraçado, a endorfina é aquela que é responsável, tem a função de aliviar o estresse, o cansaço, trazer aquele alívio. E a ocitocina já é o hormônio, eles fazem parte de um quarteto de hormônio da felicidade. E a ocitocina já é o hormônio que libera o quê? A função dela é o amor, é a que cria laços. Sabe? Vamos chorar na presença do Senhor. Vamos se derramar, vamos criar esse laço com Ele, vamos dizer: Senhor, eu tenho um coração quebrantado. Se eu não tinha, a partir de hoje eu tenho. Eu não tenho mais um coração duro, e eu não estou aqui falando que é só o choro que mostra que o seu coração é quebrantado. Não, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando que o choro, que você ir diante do Senhor, assumindo esse lugar de dependência, reconhecendo quem você é, Ele também te ajuda a acessar um lugar em Deus e ajuda o Espírito Santo a acessar um lugar em você. E aí a Bíblia diz que Jesus conhecia bem a natureza humana dele. Porque Jesus, ele era humano. Jesus sentiu dor, cansaço, né? Fome. A Bíblia fala, ele chorou, ele ficou triste. Jesus era humano. Ele também conhecia a natureza humana, exceto a sua natureza não tinha sido corrompida pelo pecado. Jesus nunca pecou. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela disse assim: não, porque Jesus pecou. Pecou? Não, Jesus pecou, não. Jesus nunca pecou. Precisava ser um cordeiro limpo, sem mancha, sem mácula, ser entregue por mim e por você. Eu e você pecamos. Ele nunca pecou. Nunca. Mas ele conhece exatamente a natureza humana. Jesus foi tentado. Ele foi levado ao deserto. Ele foi tentado por Satanás. Satanás ofereceu riqueza. Satanás quis suprir as necessidades dele naquela hora, naquele momento. Sabe? Satanás quis
comprovar, quis tentar, quis testar a identidade de Jesus. Mas Jesus também é Deus. Totalmente homem, totalmente Deus. Essa é a divindade dele. Sabe? Então ele conhecia a natureza humana, ele sabe que a nossa natureza humana, ela é corrompida pelo pecado. E ele diz assim, olha, não tem como você viver uma nova vida, não tem, se você não nascer de novo. Não tem. Essa passagem, ela antecede o diálogo que ele vai ter com Nicodemos. Mas se a gente voltar um pouquinho, quando João está falando de Jesus, né, o que ele é e tal, se a gente for lá no capítulo 1, você não precisa ir, eu vou ler rapidinho, mas diz assim, mas todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Quem recebe Jesus. E ele diz assim, ó, e aqueles que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. De Deus. É aquele que nasce de Deus, é o novo nascimento. Ele chega com Nicodemos, ele diz, você precisa nascer de novo. Ele, mas como? Ele não está entendendo, né? Como que um homem velho como eu vai entrar na barriga da sua mãe? Porque ele diz, não é desse nascimento físico que eu estou falando, Nicodemos. Não é do nascimento da carne, é do nascimento espiritual. Nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se eu não me engano. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa experimentar do novo nascimento. Carla, e como eu sei que eu nasci de novo? Quando o teu espiritual começa a subjugar a tua carne. Quando o teu espiritual, a tua natureza espiritual começa a subjugar a tua carne e dizer assim, ei, você não manda mais em mim. Ei, você não tem mais poder sobre a minha vida. Pecado, você não tem mais poder sobre a minha vida. Agora, como que você vai experimentar de um nascer de novo? Porque a gente conhece Jesus, a gente é batizado, mas como eu falei, existe uma obra ali de santificação, é de glória em glória, como o Wellington leu aqui ainda há pouco. É de glória em glória. Como que você vai fazer isso se você não lê a sua Bíblia? Você não lê a sua Bíblia. Você faz tudo. Você faz tudo, você tem tempo para tudo. Você não lê a sua Bíblia. A gente até estava brincando agora, eu e o Renzo no carro. Bíblia, irmãos. Bíblia, ó. Bíblia. De papel. Cadê sua Bíblia? De papel. Bíblia aqui, ó. Bíblia. Né? Quando a gente passa assim, um crente. Eu amo tomar café sozinha. Assim, eu gosto de ir numa cafeteria, aí eu peço um café, eu peço um bolinho e eu levo minha Bíblia. Mas eu faço isso um bocado. Aí quando eu vou chegando nas cafeterias, o pessoal vai vendo eu passar com a minha Bíblia. Essa aqui, desse tamanho. Eu falo, Senhor, qualquer dia faz alguém sentar aqui, Pai. Sabe? Bíblia. Bíblia, isso aqui, ó. Isso aqui já te denuncia. É por isso que muita gente não quer andar com ela. Isso aqui já te denuncia. Né? Hoje, glória a Deus pela tecnologia. Glória a Deus. Mas a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa anotar, a gente precisa riscar. Muitas vezes a gente está no celular e você está lendo a Bíblia, ainda que esteja no silencioso, se não tiver no modo avião, começa a chegar as mensagens do WhatsApp, começa a te chamar a atenção, começa a te tirar daquilo que você se propôs a fazer. Ontem eu estava lendo a Bíblia e quando eu ia aí eu, sim, isso não vai dar certo. Não dá certo. Tira a tua atenção. A tua nova natureza espiritual, ela precisa ser desenvolvida. Porque senão,
tu vai ser um convertido que vai continuar convertido, não. Achando que está convertido, porque convertir é estar aqui, aí você se converteu, você vai mudar de rota. Você vai entender que você está errado, que você precisa mudar. Mas você não lê a Bíblia. Não lê. Eu duvido alguém deixar o celular aqui dentro da igreja e não voltar para pegar. Eu duvido. Agora eu duvido deixar a Bíblia e voltar para pegar. Eu duvido. A gente não volta. Ah, não, lê no celular, lê no tablet. Eu pego disso, pego daquilo. Mas o celular você volta. Deus o livre você ficar sem o seu celular. Sabe como os nossos valores estão invertidos? Mas nós queremos ser espirituais. Nós queremos ser nova criatura. Queremos que a nossa natureza espiritual subjugue a nossa carne. Carla, como que eu sei que eu estou andando na carne, não no espírito? A Bíblia diz que aquele que semeia para a carne vai colher da carne. Mas a Bíblia diz que aquele que semeia do espírito vai escolher do espírito justiça e bênção. Gálatas capítulo 5. Se você tem dúvida se você está andando na carne ou no espírito, você ainda está ali, será que eu estou na carne? Né? Às vezes acontece alguma coisa e te fala logo, pô, irmão, tu tá na carne, né? Irmão, tu tá na carne, entendeu? Gálatas capítulo 5. Bora ver. Gálatas capítulo 5, verso 19. Aí você faça uma reflexão e você vai ter a sua resposta, amém? Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Semelhantes. Ai, não está aqui o que eu estou fazendo na lista. Semelhante. Se for semelhante, você já sabe. Semelhante. Semelhante a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. É simples, irmão. Não se engane, não. Não vai herdar. Não vai, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Não vai herdar. Não adianta. Aí ele diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Você foi chamado para desenvolver sua nova natureza. A Bíblia diz que nós temos ali duas naturezas e que elas brigam entre si todo o tempo, que é a carne e o espírito. E você precisa se posicionar para dizer assim, ó, eu vou ter uma vida espiritual. Mas, irmão, me diz como que você vai ter uma vida espiritual se alimentando de domingo a domingo? Você só abre a sua Bíblia quando você chega aqui na igreja. Você só ora quando você chega aqui na igreja. Ou então quando você está na célula.
Não existe isso. A nossa Bíblia, a gente precisa amar a nossa Bíblia, sabe por quê? Porque é com a Bíblia que Deus fala conosco. Tem gente que fala, ai, Deus não fala comigo. Não tu lê a Bíblia? Eu estou um tempo sem ler. Falar não fala e nem vai falar. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela estava dizendo assim, porque eu já perguntei para Deus, eu já perguntei várias vezes. Só que eu conhecia, né, a vida. Eu perguntei para Deus, eu já perguntei várias vezes e Ele não me responde. Perguntei em situações aleatórias. Eu falei assim, talvez Ele já tenha respondido você. É porque você não tem intimidade com Ele, você não consegue reconhecer a voz dele. Você não consegue reconhecer a voz. Você quer ver? Você lê a Bíblia? Pois é, eu estou um tempo sem ler. Pois é, você não tem intimidade. Como que você quer que Deus fale com você? E essa pessoa precisava tomar uma decisão muito importante na vida dela. É loucura, irmãos. Loucura. Loucura, grave essa palavra. É loucura decidirmos a nossa vida sem consultarmos aquele que conhece o final dela. Fique de pé, por favor. É loucura, não esqueça isso. É loucura decidirmos a nossa vida sem consultar aquele que conhece o final dela. Mas como você vai consultar se você não busca? Ou de repente o Senhor está querendo testar você. Você entra no seu quarto, você fecha a porta, você leva a sua Bíblia e aí você começa a se derramar diante do Senhor e você não sente nada. Você não ouve nada. Aí você diz assim, tá vendo? Isso aqui não funciona. Mas eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar a perseverar. A entrar no seu quarto com a sua Bíblia. Procure esse momento, irmão. Eu sei que às vezes as mulheres têm até mais esse momento que os homens. Mas ei, se você não achar tempo para Deus, não reclame depois, porque a sua vida vai de mal a pior. Se você não achar tempo para Deus, não queira que Deus ache tempo para você. Não queira isso. Seja pelo menos sincero e diga assim, Senhor, eu tenho te negligenciado. Eu tenho negligenciado a tua presença, eu ainda não entendi a tua importância na minha vida. Eu tenho, Senhor, muitas vezes deixado com que a minha natureza humana fale mais alto. Sabe, Jesus, ele vê um grande potencial em cada um de nós. Ele vê potencial em você, foi por isso que ele te escolheu. Ele sabe que você é capaz de vencer o pecado. Ele sabe que o pecado tem poder. Tem sim, mas não é mais poderoso do que ele. Não é. Por isso que ele veio aqui, por isso que ele assumiu uma natureza humana, por isso que ele se entregou por você, porque ele olha para você e diz, eu vejo potencial em você, eu tenho uma vida para você, eu tenho um propósito para você, eu tenho um futuro para você. Mas sabe, se você não acreditar que os planos do Senhor são melhor, se você não confiar, e como você vai confiar se você não conhecer? Como você vai conhecer se você não busca? Se você não tem intimidade com Ele? Eu jamais, irmão, jamais entregaria algo importante para mim, algo importante na minha vida, para mim, a alguém que eu não conhecesse. Eu jamais entregaria. Essa confiança, essa fé, essa entrega, ela só vem com intimidade, ela só vem com uma busca. Nós precisamos priorizar essa busca, senão a nossa natureza humana vai gritar. Não é uma busca disfarçada, é uma busca integral, é uma busca genuína. É uma busca que você entende que sozinho você não consegue. Você não consegue.
Não adianta, você não consegue. Sozinho você não consegue. Que desperdício você tem feito se você continua querendo andar sozinho? Que desperdício você tem feito se você continua não querendo se submeter a Deus? Que desperdício você tem feito querendo obedecer aos seus desejos, aos seus sonhos, ao invés de obedecer à palavra de Deus? Deus, Ele quer transformar você em uma luz que vai iluminar todos aqueles que estiverem ao seu redor. Ele quer colocar você num lugar alto. Não alto para você se gloriar ou para as pessoas gloriarem em você, não. Ele quer ser glorificado através da sua vida. Sabe, eu imagino a tristeza de Jesus com aquela multidão de pessoas ali. E ele não podia confiar nelas. Ele sabia qual era o interesse do coração delas. Ele sabia. Ele sabia que elas não estavam interessadas nele, mas que elas estavam interessadas naquilo que ele podia entregar para elas. Sabe, a gente pode viver algo diferente naquele dia. Jesus pode encontrar aqui na Lion pessoas que ele pode confiar. Ele pode encontrar aqui na Lion pessoas que não vão estar atrás dele pelo que ele pode fazer, mas por quem ele é. Jesus pode olhar para cada um de nós e dizer: essa aí é a minha filha, a quem muito me agrada. Esse daí é o meu filho que muito me dá prazer. É só uma questão de escolha. Não é fácil. É por isso que você precisa de ajuda. É por isso que você precisa deixar o orgulho, segurar na mão de alguém. Não é fácil, mas não é impossível. Ele veio para nos mostrar que não era impossível. Ele veio para dizer: ei, quando Deus te criou, Ele disse que era muito bom aquilo que Ele fez. Foi isso que Ele disse. Ele olhou para o ser humano e Ele disse assim, Ele foi criando os céus, Ele foi criando a terra, Ele foi criando os animais. E Jesus falava que aquilo era bom quando Ele terminava a criação dele. Mas quando Ele terminou o ser humano, Ele olhou para o ser humano e disse assim, isso é muito bom. Ei, você é muito, muito, muito precioso para Deus, mas você foi corrompido pelo pecado. Eu fui corrompida pelo pecado. Mas há esperança. Nós podemos carregar o nome dele. Nós podemos ter uma vida reta, justa, íntegra. Não porque nós somos politicamente corretos, não. Mas porque nós carregamos a presença dele, e a presença dele não vai deixar com que nós venhamos entristecer ele. A Bíblia diz: não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Até quando você vai vestir essa capa? Até quando você vai usar essa máscara? Quando que você vai assumir quem realmente você é? Um pobre pecador dependendo do Senhor. Sabe, se você tem visto que você está longe desse relacionamento, se você tem visto que a sua carne muitas vezes tem falado muito mais alto que o seu espírito, se você tem visto que talvez você seja uma pessoa que não seja conhecida por Jesus porque você não tem intimidade com Ele, esse é o dia e o momento para você mudar isso. E a gente chama você aqui na frente não para expor você,
mas para que você mostre para a sua carne que você está disposto a viver uma vida com o Senhor. Que você está disposto a obedecer ao Senhor. E por isso eu quero te convidar e